Lugar de mulher é? Lugar de mulher é na liderança, pela promoção da inclusão e da justiça. Lugar de mulher é na escola. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast Mulheres que Inspiram. Este programa é uma iniciativa Congás para gerar conteúdos e reflexões que inspirem e fortaleçam mulheres em seus desafios dentro e fora do mercado de trabalho. Eu sou Joana Blumenstein e recebo hoje, junto de Carla Saltchuk, diretora de Operações e Serviços da Congás, convidadas para falar sobre os lugares da mulher na educação. Sim, porque a gente vê a educação como ferramenta de transformação de realidade, certo, Carla? Isso mesmo, Joana. É um prazer estar aqui com você para esse bate-papo com duas mulheres incríveis, com belas trajetórias profissionais. E o episódio ainda pega carona no mês em que comemoramos o Dia da Educação aqui no Brasil, que é em 28 de abril. Eu vejo muito a educação como algo que vai se estender ao longo da vida, ganhar outras amplitudes e formações. A educação, ela vai além da escola, sabe? E é um pouco disso que vamos debater hoje com nossas convidadas. Nós vamos fazer um paralelo de como a educação na primeira infância afeta mulheres desde novas, a inclusive pensarem em possibilidades de formação e capacitação, e como isso afeta lá na frente os estudos universitários, que vão decidir rumos profissionais dessas mulheres, além inclusive de como será essa educação e capacitação para além dos 50 e 60 anos. Tem muito caldo aqui para a gente conversar hoje. Entender como a educação mexe com a realidade das mulheres atualmente. Concordo, Carla. A educação é realmente um alicerce para mudar a realidade das mulheres e da sociedade como um todo. Com educação, combate-se pobreza, desigualdades, porque a formação resulta em oportunidades, né? Mas antes de trazer alguns dados, vamos às nossas convidadas. Liede Bernucci, engenheira, foi a primeira mulher a ocupar o cargo de diretora da Escola Politécnica da USP, depois de 124 anos tendo apenas homens nessa posição. Hoje está à frente também do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, como diretora-presidente, além de ser membro do Conselho da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Liede. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria cumprimentar também as nossas convidadas de hoje e, em nome da Carla, cumprimentar todas as mulheres da Congás que são batalhadoras, que estão trabalhando, têm sua família, têm seus amigos, têm sua vida. Eu queria deixar aqui meus cumprimentos a todas. Oi, Liede, para mim é um prazer em receber você aqui, um orgulho ter uma pessoa que eu admiro demais, que foi minha professora na Escola Politécnica, teve toda a sua carreira brilhante, chegando à diretoria e agora no IPT. Um orgulho para mim, um exemplo, não só para mim, mas para uma centena, quem sabe milhares de mulheres que vêm acompanhando aí a sua jornada. Vamos incluir também nessa conversa a Mariana Luz, que é CEO da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, instituição que atua pelo desenvolvimento integral de crianças na primeira infância, fase que vai do 0 aos 6 anos. São mais de 50 anos de história e desde 2007, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal atua em uma causa super bacana, que é provocar transformações reais e impactantes na vida das crianças pequenas. Essa fase é muito importante para a formação do indivíduo, porque as crianças precisam ter uma base sólida para se tornarem adultos saudáveis emocionalmente, socialmente e profissionalmente. Esse trabalho, então, acaba sendo fundamental, principalmente com crianças em situação de vulnerabilidade social, para que esses pequenos possam ter não só uma primeira infância plena, mas um leque de vida mais aberto para possibilidades. Um trabalho rico. Estamos muito felizes de tê-la aqui conosco, agregando na discussão de hoje. Mariana, é um prazer conversar com você. Obrigada, Carla, o prazer é meu. Queria estender os cumprimentos a Joana e a Liede. É realmente uma honra fazer parte desse papo e agradecer aos nossos ouvintes, porque é muito importante que todo mundo que nos ouça aqui, esse timaço da Congás, eu sei que você já vem
já tem feito um trabalho tão importante nessa área, que todos vocês possam se tornar multiplicadores, porque é isso que a gente espera quando a gente promove papos que inspiram, é que eles possam não só inspirar, mas transcender, e que cada um de vocês se empodere para também lutar por essas agendas tão relevantes que serão a pauta da nossa conversa de hoje. Muito bom, Mariana. Bom, e para a gente começar, que tal ouvirmos de vocês um pouco do que fazem e qual foi a trajetória de cada uma até aqui? A Lied vem desbravando os caminhos desde sempre, né? Não bastasse querer fazer universidade, escolheu um universo, que é o da ciência, tecnologia, engenharia e matemática, em que hoje, 2022, apenas 35% dos alunos matriculados são mulheres. E somente 19% dos registros ativos de todos os conselhos regionais do país são de mulheres. Ter você como presidente do IPT é muito inspirador, Lied. Daqui a uns anos a gente sente o impacto desses números, hein, Carla? Nossa, na verdade, a gente já vem sentindo isso, viu, Joana? Quando eu estudava na Politécnica, lá na minha turma de graduação, nós éramos aproximadamente 180 alunos e mais de 90% eram homens. Isso quando a gente fala de forma quantitativa, né? Porque se a gente falar qualitativamente, essa representatividade da Lied impacta muito em como as coisas podem ser conduzidas. Na minha trajetória, eu já passei por situações em que a minha capacidade foi questionada simplesmente pelo fato de eu ser mulher. Por exemplo, em uma das minhas primeiras entrevistas de estágio, o recrutador tinha a percepção de que a atividade relacionada àquela vaga não poderia ser executada por uma mulher. Isso lá nos anos 90. Hoje, esse profissional é meu colega e me respeita muito. Além desse, houve casos em que eu era a única mulher engenheira. Em um deles, inclusive, fui isolada em uma sala sob a justificativa de ser protegida dos demais funcionários. Quando eu olho esses desafios que enfrentei, percebo que ter tido uma professora mulher na graduação foi muito importante. E mais mulheres envolvidas na capacitação para outras mulheres ajudam a abrir esse olhar também. Por isso que eu vejo a valorização da diversidade como algo fundamental. Você concorda com isso, Lied? Como você vê essa questão e como avalia a sua trajetória até aqui? Olha, Carla, a primeira coisa eu quero te cumprimentar, porque eu adoro ver uma ex-aluna numa posição de destaque numa empresa. Significa que a gente conseguiu formar mulheres desbravadoras e que exercem sua função na engenharia. Então, parabéns. E eu queria te contar um pouquinho da minha história. Quando eu entrei na Poli, lá nos idos da década de 70, éramos 4% de mulheres na Poli, né? Bem pouco. E, assim, algumas coisas que me marcaram na vida, os meus colegas sempre me respeitaram muito, mas havia, às vezes, poucos professores, mas alguns, que estranhavam ter mulheres na sala de aula. Então, isso era muito duro, né? Veja, em 79, eu vi uma lista chamando alguns poucos alunos para serem alunos monitores. Muito bem, aí eu fui procurar o professor, bati na porta, ele falou assim, do que se trata? Eu falei, é o anúncio de aluno monitor, né? Eu fui convocada. Ele falou, mas não tinha nenhuma menina. Eu falei, eu sou Lied, meu nome é meio esquisito, mas eu continuo mulher, mesmo com esse nome. E ele se surpreendeu muito, né? E você me falou do estágio, aí eu lembrei dessa história. Mas, enfim, eu acabei recebendo a bolsa de aluno monitor, me dei muito bem, etc. Tal. E a partir daí eu entendi que havia todas essas questões em relação às mulheres, mas, na verdade, cada um desses enfrentamentos que eu recebi na vida, para mim eram desafios e me davam, na verdade, muita força para continuar e falar, não, vocês vão ver, eu vou chegar lá e vou conseguir. Então, o mundo na engenharia, embora seja um mundo muito, vamos dizer, dito masculino, a gente tem mundos diferentes numa sala de aula e no mundo profissional. Numa sala de aula você tem seus colegas que são
pares e eles te respeitam. Os professores, eu devo dizer que são exceções que falaram alguma coisa atravessada. A maior parte sempre foi muito admirável e muito respeitáveis. E, na verdade, quem me indicou para o meu primeiro trabalho foi um professor. Então, eu tenho boas recordações. As más recordações são até histórias muito engraçadas. Mas, assim, na academia você tem um espaço. Hoje a gente tem 20% das alunas são mulheres, né? Então, veja que eu acho que tem ainda espaço muito grande para ter mais engenheiras no nosso mundo, né? E no espaço profissional, eu encontro mulheres muito decididas, em posições muito importantes, cada vez mais em posições muito importantes. Elas estão chegando lá, né? Então, eu vejo relações diferentes. Você tem uma relação de hierarquia no trabalho já muito diferente, você tem vários níveis aí para atender. Eu trabalhei e trabalho ainda bastante voltado também em empresas, em consultorias, assessorias, e devo dizer que as pessoas têm um respeito muito grande, né? Então, são mundos diferentes. Galgar as posições nesses mundos não é nada trivial, mas eu tenho encontrado mulheres que inspiram, porque são mulheres que estão em posições de destaque e de comando. Então, mulheres, a vida profissional é possível, vá atrás dela. Obrigada, Carla. Puxa, Liede, te ouvindo falar, esse é um ótimo ponto. A conquista do espaço em áreas de formação nunca ocupadas por mulheres. E hoje a gente já vê mulheres em cursos de engenharia, matemática, entre outros cursos. Isso não só no nível superior, mas eu diria também em níveis técnicos. E aqui eu não posso deixar de falar da iniciativa que nós tivemos na parceria com o programa Minha Chance, onde formamos mais de 50 mulheres em 2021 para atuarem como gasistas, uma área que era prioritariamente ocupada por profissionais homens. E já no ambiente profissional, principalmente no corporativo, eu acho que o desafio ele é um pouco diferente, porque a mulher ela sente que ela tem essa exigência de demonstrar muito rapidamente a sua competência. É muito importante já na largada, né, ela demonstrar e ocupar esses espaços no seu ambiente profissional. E eu acho que a pauta de ESG, ela tem trazido à tona essa discussão da diversidade e vem acelerando as empresas, as nossas empresas, a darem espaço para as mulheres, inclusive em cargos de liderança. E a gente até falou disso no nosso último episódio aqui do nosso podcast, que a gente vê ainda menos mulheres no board. E aí quando tem uma mulher que ocupa uma posição no board, ela eventualmente até se sente mal ali naquela posição, pode até se sentir solitária. Então eu concordo muito com você que essas visões, elas são visões complementares. Carla, você está abordando um ponto muito importante de grande responsabilidade das mulheres. As mulheres têm os seus filhos e muitas vezes elas mesmas separam as funções das crianças, uma porque é menina, outra porque é menino. São culturas conflitantes com o que a gente está falando de diversidade, inclusão, dizer para a mulher que ela pode fazer tudo, se a gente parte desses princípios complicados. Uma certa vez eu estava conversando com uma pessoa do MIT, que é uma grande escola de engenharia, top 1 no mundo, né? E ela estava dizendo que a gente precisa fazer isso desde criança, com as crianças já, mostrar que as carreiras não são masculinas, as carreiras são para as pessoas. Então, desde criança, ensinar para as crianças que elas podem aprender matemática, as meninas como os meninos, que uma carreira de engenharia também é dela, que brincar de carrinho é também uma brincadeira de criança, de uma menina. Então, desde cedo, a gente pode despertar nas meninas essa possibilidade de carreiras ditas masculinas.
Porque quando a gente também numa carreira só tem homem, a gente está perdendo soluções que possam ser dadas para as mulheres, para atender o mundo. A gente está perdendo ideias, está perdendo a consideração de algumas coisas complementares que os homens não estavam considerando. Então, na diversidade é que tem a inteligência, né? Então, não dar a possibilidade para as meninas, desde cedo, viverem a possibilidade delas terem carreiras masculinas, ditas masculinas, a gente está perdendo tudo isso. Então, veja a responsabilidade da escola e das famílias, que falam, não, minha filha, isso não é para você, isso não é para uma menina, esse não é um brinquedo de menina. Então, a responsabilidade da família, do comércio, que separa numa prateleira as bonecas das outras prateleiras de brinquedos masculinos, nas escolas, a segregação na escola, e assim por diante. Sucessivamente, quando você vai olhando esses exemplos, você começa a entender por que as mulheres não chegam em muitas das carreiras, sem contar toda a cultura machista. Na escola politécnica, a primeira professora titular, que é o posto mais alto da academia, só foi eleita depois de 100 anos de existência dessa escola. A escola tem 128 anos e só depois de 100 anos é que nós tivemos a primeira professora titular. Então vejam que a história vai explicando, né, esse atraso das mulheres chegarem nas posições mais elevadas nas instituições. Então é isso mesmo, é essa cultura, né, de segregação, essa cultura de isso não é para você. Então, eu acho que a gente tem um papel muito importante, e as mulheres têm um papel importante nisso, não só por inspirar as outras, mas para não cometerem este erro com os seus filhos. E é isso, né, Eliette? Quantas vezes a gente está falando isso para as mulheres, né? E aí eu não posso deixar de dar o link com a própria temporada nossa, do nosso podcast aqui, que é Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser. Só essa diferença na formação da criança, do despertar curiosidades desde pequeno, certamente pode fazer muita diferença para essa mulher na sua fase adulta. Então, assim, acho que cada uma de nós tem um papel muito importante nessa influência e inspiração. Muito legal. E a gente vem num caminhar, né, de geração para geração, nessa questão do que as meninas podem, do que é brinquedo, do que é atividade, né? Eu estudei numa escola em que a gente subia em árvore e não tinha diferença, mas os meninos tinham o direito de começar segurando o taco de beisebol, até que uma menina falasse, pode parar, eu cheguei primeiro. Óbvio que essa menina um belo dia fui eu, porque, né, a necessidade vai se apresentando ali, a gente vai aprendendo a ganhar espaço. Faz muito sentido, e pegando essa linha de raciocínio, eu queria ouvir da Mariana um pouco mais de como ela vê essa questão, que a gente pode começar a ensinar às meninas desde sempre que todo lugar pode ser alcançado por elas, e também entender, Mariana, mais sobre as 4 metas de impacto que você trabalha à frente da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que eu entendo que tem muita conexão com o que a gente está falando aqui. Faz sentido? Faz muito, Joana. O nosso hashtag aqui na Fundação é Primeira Infância Primeiro, porque é onde tudo começa. Então, tudo, como vocês estão dizendo, toda essa trajetória começa já na gravidez, gente. E mais ainda na educação, não só da mãe, mas é do pai, da mãe, ou do adulto que estiver ali com aquela criança. E só antes de entrar nas metas, Joana, eu só quero contar que, embora eu não seja engenheira, antes da Fundação eu trabalhei na Embraer por muito tempo. E então eu fui a primeira mulher não engenheira a liderar a área de sustentabilidade, a liderar uma área de governo e a ser presidente do Instituto Embraer, que é o braço de responsabilidade social da companhia. E olha, eu tinha muito apoio da empresa, mas foi muito extraordinário poder representar mulheres no setor aeronáutico, que é tradicionalmente masculino, numa empresa que tinha sido uma empresa estatal, e que
embora me apoiasse naquele momento, foi muito difícil, teve muitos entraves. Então eu tenho um orgulho de ter desbravado esse momento, de ter sido porta-voz de uma indústria e de ter trazido exatamente essa visão que a gente está conversando, lugar de mulher onde ela quiser, onde ela almejar e onde ela trabalhar, porque se ela trabalhar, ela vai chegar. Então, esse foi um pouco da minha história numa indústria de engenheiros mas hoje eu estou numa fundação que trabalha o desenvolvimento infantil, a primeira infância, esse início de vida até os 6 anos, mas também aqui eu sou a mulher a ocupar o cargo de CEO. Então, é realmente impressionante que é estrutural e que cada vez que a gente fala sobre isso, a gente ajuda a quebrar padrões. E é muito importante a gente ter esse reconhecimento e elucidar trajetórias para que a gente possa cada vez mais popular esses diferentes ambientes de forma mais representativa com o que é esse nosso público e com essa potência feminina que todas nós temos e que não é só feminina, ela é ainda mais forte quando ela está amparada pelos homens. Eu tenho um menino, eu tô de 5 anos, eu na verdade estou grávida de um outro menino, então eu estou assim, indo além nesse meu papel de formar homens que sejam empáticos e que sejam também defensores feministas. E aqui na Fundação, a nossa escolha é uma fundação, como vocês trouxeram na introdução, que já atua há mais de 50 anos no campo social, que mudou de causa, gente. A gente trabalhou nos primeiros 40 anos com uma causa e há 15 a gente está na primeira infância. E eu adoro simplesmente essa possibilidade de mudar de causa, porque significa que a gente vai resolver a primeira infância e vai ter oportunidade no futuro de mudar de causa de novo. Então eu espero muito que quando eu entregar o bastão para a próxima pessoa, se não tiver já resolvido a questão, os desafios enormes da primeira infância, porque eles são complexos, que pelo menos a gente esteja mais perto para que a gente possa mudar de causa. E a gente escolheu essa causa pela potência que ela tem. A primeira infância, para quem não conhece, é nessa etapa até os 6 anos que a gente está formando as bases do indivíduo, que a gente está, e a mãe e o pai, a escola e toda a vila que a gente chama, que são as organizações e as pessoas que estão em volta dessa criança, tem um papel fundamental nessa formação desse indivíduo. Na verdade, esse é um direito constitucional, está previsto na Constituição Federal de 88, o Brasil tem um marco legislativo importantíssimo de priorização da criança, mas nem sempre todas essas legislações chegam à prática, e o trabalho da Fundação tem sido exatamente isso, fazer com que a política pública desça lá de Brasília, chegue nos estados, chegue nos municípios, chegue à casa das famílias e das crianças. E aí aqui na Fundação a gente escolheu 4 metas para fazer todo esse trabalho, que a gente entende que são alavancas que podem viabilizar de fato essa transformação sistêmica que a gente quer ver para que todas as nossas crianças, hoje são 20 milhões de crianças na primeira infância, tenham acesso à educação infantil de qualidade, então a creche e a pré-escola, tenham acesso a uma parentalidade de qualidade, serviços de parentalidade de qualidade. A parentalidade, ela vem de uma tradução do parent, e a gente brinca que uma hora igual a sustentabilidade pegou, mas ela é justamente essa vila ativa que está em todos os lugares, gente, está na casa, mas está no vizinho também, está no hospital, está na escola, está nas empresas, porque as empresas podem ter programas importantíssimos de amparar pai e mãe, de transformar a cultura, de priorizar a criança, que é o foco. Então, além de educação infantil e parentalidade, que são os nossos grandes eixos temáticos, a gente tem mais 2 metas. Uma relacionada à avaliação. Hoje o Brasil é um país que não avalia o desenvolvimento infantil e a educação infantil, então a gente trabalha para criar mecanismos e ferramentas de avaliação dessas 2 temáticas tão importantes. Nossa lógica aqui é o jargão de avaliação, que é o que não se pode medir, não se pode melhorar. Portanto, a gente luta para justamente ter essas avaliações implementadas do ponto de vista da política pública, da escala dos 20 milhões de crianças sempre. E por fim, nossa 4ª e última meta é a comunicação. Nosso desafio é que todo mundo saiba que o que se vive no início da vida tem impacto para toda a vida. E quando eu digo todo mundo, é justamente para que a gente possa criar
uma demanda da sociedade de priorizar a criança, para que quando a gente olhe para uma criança em situação de vulnerabilidade, a gente se sinta responsável por essa criança e a gente entenda que se a gente melhorar a vida desta e de todas as crianças, a gente vai melhorar como sociedade. Isso não é só uma visão romântica da Fundação, está comprovado cientificamente, isso vem sendo reiteradamente comprovado por meios de evidências científicas. A gente pode aprofundar um pouquinho se vocês quiserem, mas o fundamental, que é o nosso dia a dia, o nosso propósito, é desenvolver a criança para desenvolver a sociedade. Mariana, eu primeiro queria te dizer que eu também sou mãe de 2 meninos, então eu também sigo com você na mesma missão, tá, de criar, né, de ter os nossos cidadãos que estão chegando aqui, os nossos filhos, né, fazendo a diferença, abraçando o tema da diversidade com respeito. Então, eu tenho 2 meninos e concordo com você que a gente tem uma missão, né, e acho que a gente vem cumprindo essa missão, né. E o segundo ponto que me chama a atenção ao escutar a Lied de você agora, de como as mulheres gostam de deixar legado. Eu escutando você, escutando a Lied, eu vejo claramente, e para mim isso é uma diferença importante, né, das mulheres sempre à frente dos seus desafios, mas querendo muito deixar legados, né, isso é muito expressivo, né, a gente vê isso em muitas situações com muitas mulheres em posições diferentes. E aí, Mariana, queria ouvir um pouco de você sobre a convicção de transformar a sociedade por meio do desenvolvimento da criança. Que potencial que é esse que você imagina de agir na base, né? E ainda, considerando um pouco da realidade escolar, inclusive educacional brasileira, o quão distantes você acha que a gente está disso? Quais são os grandes desafios que você vê sobre esses 2 temas aqui? Carla, aqui na Fundação, nossa meta, ela é para 2030, e a Maricília Souto Vidigal decidiu essa meta à luz dos ODS, que são os grandes 17 metas das Nações Unidas para endereçar os maiores desafios globais. Uma das metas da educação, então está dentro da meta 4, diz que a gente deve cuidar e trazer educação de qualidade para as nossas crianças. Então a gente olha para essa dimensão global, entende que o nosso trabalho, embora ele seja local, ele está ancorado nessa visão de contribuir do local para o global. E com isso que eu quero dizer, que a gente faz trabalho de política pública, a gente faz trabalho de escala, mas se eu tivesse que dizer algo sobre o meu legado e o legado do trabalho da Fundação, é que se eu mexer na vida de uma criança, eu estou fazendo o meu papel. E aí o nosso objetivo é chegar aos 20 milhões ou a todas as crianças do mundo, como tem o guarda-chuva das Nações Unidas, mas que a gente começa por uma e a gente tem que definir o nosso legado diante do que é a possibilidade de realização, porque senão também a gente se perde nesse tanto de desafio que está diante da gente. E por que a primeira infância e por que essa convicção? Nessa fase da vida, o nosso cérebro ele funciona como o cérebro de um super-herói. A gente está fazendo, gente, 1 milhão de conexões por segundo. É assim, é o estalar de um dedo, 1 milhão de conexões. E isso forma até 90% do nosso cérebro. Então, eu estou falando que o meu cérebro, da Joana, da Carla, da Lied, todos os nossos cérebros e de todos os que estão nos ouvindo nesse momento foram formados em 90% até os 6 anos. E esta é a potência da primeira infância, porque é nessa fase da vida que a gente desenvolve as nossas habilidades físico-motoras, as nossas habilidades cognitivas e as nossas habilidades socioemocionais. E é isso que forma o desenvolvimento pleno, é esse tripé. E quando a gente fala do desenvolvimento pleno atingindo o teu máximo potencial, significa dizer que ele traz retornos concretos para esse indivíduo e para a sociedade, porque ele traz retornos no campo da educação. Então, para quem tem esses 90% atingido, a gente vai ter 3 vezes mais aprendizado durante a jornada de todas as etapas subsequentes da primeira infância. A gente vai ter, do ponto de vista de saúde pública, pessoas, indivíduos com menos propensão a doenças crônicas, com menos vícios a drogas, isso que impacta dramaticamente os orçamentos, investimentos em política pública de saúde. A gente gera um impacto para a segurança pública, porque a criança com esse potencial desenvolvido, ela não é, ou ela tem menor propensão à violência e ao crime. Então, a gente está falando aí de endereçar, gente, o que são os maiores desafios do Brasil: educação, saúde e segurança. Em tempos de eleição,
eleições, isso fica muito em voga. E, por fim, o que é o desafio do Brasil, e também do momento atual, pós-pandêmico, que é a questão da economia. Então, uma primeira infância bem vivida, ela gera retornos econômicos. A equação do Nobel de Economia, James Heckman, é que para cada dólar investido na primeira infância, você tem um retorno de $7. E isso, do ponto de vista prático, se traduz em geração de emprego e renda. Então, salários até 25% maiores. O que eu quero dizer com esse pacote aí de benefícios? Que esse benefício é para a criança, ele é imediato para a criança, de uma primeira infância de qualidade, de serviços públicos na educação e no campo da saúde, no campo da assistência social, de qualidade para amparar essa criança, esse pai, essa mãe, essa família. Agora, o retorno, ele é muito mais amplo, ele é direto para aquela família, mas ele se estende para todos nós. E é por isso que eu volto à Constituição e ao nosso papel e responsabilidade de trazer isso para a pauta, de olhar com prioridade, não só porque as crianças são lindas e merecem essa atenção, mas porque isso traz benefícios concretos para todos nós e vai, como você trouxe, Carla, na base. Se a gente quer olhar para a causa raiz dos nossos grandes desafios, eu chamo a primeira infância da mãe das políticas públicas, porque ela não enxuga gelo, ela vai lá e endereça os problemas aonde eles nascem. Então, a mesma lógica de oportunidade que se dá, uma primeira infância não vivida gera danos. Então, isso faz perpetuar os ciclos de desigualdade, de pobreza. Se a gente quer, de fato, encarar os nossos desafios de desigualdade, a gente precisa começar no início. E a educação que você trouxe, só para não perder teu ponto, a etapa de creche e de pré-escola, que são as etapas de educação infantil, elas são muito pouco valorizadas. Elas são muitas vezes consideradas um espaço para a criança ser cuidada. A criança tem que ser cuidada, mas nessa fase da vida, o que garante os 90%, o que garante o tripé do desenvolvimento são estímulos, interações positivas, um conteúdo programático que tem intencionalidade pedagógica, tudo ancorado na brincadeira e na ludicidade, mas com a intenção de aprendizagem, que é isso que garante que esse desenvolvimento aconteça. Bom, eu ouvindo a Mariana, me deu aqui algo que é muito importante nesse momento, principalmente no nosso país, que é a palavra esperança. A esperança de ver pessoas fazendo um trabalho sério com as crianças, pensando nesse futuro, pensando em 2030, né? E vocês falando também de serem mães, eu tive 2 filhos, espero ter criado bem meus filhos, e que são bons maridos. Eu tenho 2 netas, e eu tenho muita esperança que o mundo seja mais justo para elas, e que elas não passem por algumas questões que outras mulheres no passado passaram, né? Então, eu fiquei muito contente de ouvir tudo o que vocês estão fazendo, Mariana. E você me dizendo, eu pensei em algo assim, eu fui fazer engenharia, porque quando eu era criança, eu adorava brincar com carrinho, e minha família nunca proibiu, muito pelo contrário, me presenteava com carrinhos, etc. E isso, para mim, foi uma sorte. Eu tive uma sorte na minha família terem dado essa liberdade para mim. Mas a gente não pode depender da sorte. Precisa ter políticas públicas claras para as mulheres. A escola precisa ser clara para as mulheres. As creches terem políticas para as meninas, tal como dos meninos. Mostrar a questão de igualdade, né? Então, não pode depender de sorte. E eu me lembrei de uma história que, passando agora por essa questão de sorte, que eu, quando já estava fazendo engenharia, queria muito ver obras, grandes obras, eu gosto muito disso, e eu queria descer num túnel que estavam fazendo da Sabesp, Carla, e precisaram pegar uma autorização para eu, como aluna, descer nesse túnel. Por quê? Porque mulheres não podiam entrar em minas, em túneis. Então, gente, eles precisavam arrumar bota para mim, ficaram todo mundo um pouco perdido, porque eu queria ver o tal do tatuzão que estava chegando pela primeira vez ali no Brasil. Então, veja, quase que fui tida como uma pessoa muito persistente que queria descer e olhar o túnel. Não pode ser algo assim.
né? A gente tem que ter políticas claras de inclusão, né? Naquela época não existia isso, não tinha nem para quem reclamar. E algo que vocês estavam falando de legados, a gente precisa deixar legados, né? Em todos os lugares que você passa, no tratamento com as pessoas, mas você tem que deixar legados, né? Que são marcas. Quando eu passei pela diretoria da Poli, um dia chegou a presidente do Grêmio Politécnico, uma menina, e falou: professora, dos 11 centrinhos Grêmio Atlética, dos 11 que tem na Escola Politécnica, 10 são presididos por mulheres. Isso para mim foi uma grande alegria, porque você, na verdade, inspira a possibilidade das mulheres presidirem, estarem à frente. Então, eu acho assim, pode parecer um legado, que besteira, não é besteira. Essa menina, sem dúvida, vai achar que pode presidir uma grande empresa, por que não? Se ela presidiu um centrinho. Então, eu acho que são marcas que a gente vai deixando na vida da gente para as outras pessoas. Era isso que eu queria complementar. Obrigada, Joana. E se eu pudesse complementar aqui a fala da Mariana, certamente me despertou uma vontade também, Mariana, de fazer mais, né? Porque as empresas têm papel nisso. A gente tem uma série de profissionais que enfrentam a maternidade, tem o desafio, né, ao voltarem para o trabalho com seus filhos pequenos. Eu acho que tem um papel, sim, nosso, enquanto executivos aqui, de apoiar essas mulheres, né, e de fortalecer a importância da formação nessa primeira etapa de vida dos seus filhos. Eu acho que isso é um papel de todo mundo na sociedade, né? Então, quando eu escuto você falando, me vem à cabeça qual é o meu papel dentro da empresa onde eu estou, de criar essas oportunidades e de estimular as nossas mulheres e apoiá-las para reforçar a importância, né, da formação nessa primeira fase da vida, onde, além da escola ou da creche, a presença da mãe e do pai, ela é tão importante. Então, acho que a gente também tem um papel aqui a ocupar. Eu queria trazer um comentário, que acho que emenda um pouco no da Carla, que eu achei muito forte, Mariana, um dos pilares, uma das 4 alavancas, ser o olhar da parentalidade, né? Qual é o papel dos pais, qual é o olhar e o papel e as dimensões da família estendida, né? Porque aí acaba-se a primeira infância e a gente continua, e a criança entra na idade escolar e vai para a formação, segundo grau, e vai para as formações acadêmicas, né? Como a Carla falou no começo, como a educação hoje, ela talvez comece antes e vá muito mais longe do que há 20, 30, 60 anos atrás. E eu queria trazer alguns dados aqui, como o estudo impacta nas oportunidades e no alcance das mulheres nas possibilidades profissionais. Então, o mercado de trabalho brasileiro é composto por 73% dos homens em idade produtiva e apenas 54% das mulheres, apesar de sermos as mulheres 52,2% da população brasileira. Isso segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE de 2019. Quanto ao impacto da formação profissional nas oportunidades de emprego, eu localizei uma pesquisa da Cato que aponta que profissionais pós-graduados podem receber até 70% mais do que profissionais sem essa formação. Gostaria que vocês comentassem isso, como vocês veem isso na prática no mercado em que vocês atuam, trazendo, se possível, exemplos práticos, como a Carla já trouxe um pouco, o Minha Chance, e que eu acho que é muito emblemático, ainda mais quando a Carla fala de pensar qual é o papel dela como líder numa empresa, né? Sim. Aqui na Fundação Maria Cília, a gente tem políticas afirmativas. Eu acredito demais nesse trabalho. Como eu falei, eu fui a primeira mulher a ocupar a posição de liderança. Quando eu cheguei, a gente não tinha maioria de mulheres na diretoria. Hoje, a minha diretoria é composta por uma maioria feminina. A gente também tem na política de gente, nos nossos processos seletivos, uma obrigatoriedade de que os finalistas tenham representatividade, então que tragam diversidade
para a mesa. Pode ser de gênero, de raça. A gente já chegou aqui até ter um trabalho com refugiados. Eu nunca consegui contratar, mas isso está no escopo do que essa diversidade contempla. PCDs. Então, tem todo um trabalho de inclusão. A gente até incluiu, mais recentemente, eu consegui contratar pessoas acima de 50 anos por um processo específico, então essa questão etária, e tirei também a questão da pós-graduação para determinadas posições. Então a gente faz esse pente fino, porque muitas vezes o inglês no nível excelente e a pós-graduação se torna uma questão quase pro forma que todo mundo coloca nos processos, e ele elimina muita gente, porque aí você vai para universidades só as que são top no Brasil. Então a gente fez esse esforço de customizar por vaga a real necessidade dessas demandas que vinham sendo replicadas de forma padronizada pelo nosso próprio RH. E esse processo foi muito importante, porque trouxe outras universidades. A gente, com o trabalho remoto ou híbrido agora, porque a gente voltou para o escritório, a gente começou a contratar fora de São Paulo, e aí faz o investimento de trazer essas pessoas para cá. Isso também traz um componente de diversidade regional, mas para mim é parte da liderança, é parte do processo de você não só estar atento, mas ser ativo, proativo e afirmativo nessa gestão, que tem que ser da liderança, tem que ser do C-level, porque a gente não pode só falar, a gente tem que dar exemplo e a gente tem que fazer essa mudança visual acontecer para que toda a equipe se empodere, entenda e participe dela. Posso dizer alguma coisa também nesse sentido? Eu acho que assim, a questão das políticas afirmativas, eu acho que elas vieram para ficar e devem estar claramente nas empresas, nas instituições em geral, né? Algo que eu aprendi, estando na direção da Escola Politécnica, foi que apesar da gente ter apenas 13% do corpo docente composto por mulheres, as comissões julgadoras precisam ter mulheres. Então, elas ficam sobrecarregadas, na verdade, porque elas são muitas vezes chamadas, mas para a gente poder ter a diversidade nas comissões, para a gente poder fazer uma seleção de alunos, por exemplo, para ir para o exterior, de uma forma mais equalitária. Então, essa é uma questão muito importante. A questão da pós-graduação, veja que nós temos 26% dos alunos da pós-graduação são mulheres. As mulheres, elas estão procurando hoje estudar mais, desde que essa chance é dada a ela. Chance no sentido de tudo, a chance do trabalho, a chance na família, e, às vezes tem mulheres já casadas, a chance de tempo, e eu acho que tem uma questão que a gente precisa sempre abordar, que é as mulheres, elas estão sobrecarregadas. Elas são muito demandadas, a gente tem as questões afirmativas, mas as mulheres ainda, veja na pandemia, as mulheres ficaram muito mais sobrecarregadas que os homens, e havia expectativa das mulheres fazerem isso pela família, em casa, etc. Essa é uma questão que merece uma grande reflexão, que as mulheres, a gente diz que ela tem a possibilidade de alçar as suas posições mais elevadas, mas dentro da casa, da família, etc., ainda contam mais com as mulheres para esse tipo de trabalho. Então, elas são sobrecarregadas. E mesmo no trabalho, para ela ser considerada, muitas vezes ela tem que trabalhar mais e demonstrar mais. Também é sobrecarregada. Então, são questões para a gente refletir nas políticas afirmativas de como a gente exige das mulheres que elas sejam o suprassumo para elas alcançarem uma mesma posição do que um bom profissional. Eu acho que se eu puder puxar um exemplo aqui, que eu acho que ele vem bem em linha aqui com o tema, da própria decisão nossa no programa Minha Chance de fazer uma turma exclusiva de mulheres. Eu não tenho a menor dúvida que a gente teve o número de inscritas e o número de formandas, porque a gente tomou essa decisão, e o reflexo disso foi numa segunda turma, já ter uma procura das mulheres. Então hoje a gente já está na segunda turma com 50% de homens e 50% de mulheres. Então acho que
precisou de um incentivo para a gente começar a colocar, inclusive na visão das mulheres, que elas poderiam ocupar essa posição. E aí, aproveitando já o tema, eu queria pedir licença, tanto para a Mariana quanto para a Liede, para a gente fazer uma reflexão. Em todo episódio eu tenho trazido aqui temas para a gente poder pensar um pouquinho a respeito da segurança. A segurança dentro da Comgás, ela é inegociável, é pauta de todas as nossas reuniões e discussões, né? E eu acho que há sempre uma forma de linkar os temas que a gente está trazendo no podcast com o tema da segurança. E particularmente para mim o tema da educação faz todo sentido com o tema da segurança, porque eu preciso ter profissionais qualificados para poder realizar os serviços em todas as nossas frentes, e eu não tenho dúvida que a gente consegue isso por meio da formação, da educação. E isso nos níveis técnicos, nos níveis superiores, e quem sabe até, Mariana, estimulando as crianças que elas podem atuar no mercado da energia e do gás desde pequenas. Então, eu acho que tem tudo a ver com o tema de segurança. A gente precisa de muita formação, muita capacitação, profissionais qualificados para poderem formar essas pessoas. Eu acho que isso tem tudo a ver com o tema da segurança. Então, fica aqui o meu minuto de segurança, linkando o tema da educação com a segurança. Maravilhoso. Como a gente sempre quer trazer aqui no Mulheres que Inspiram, eu queria ouvir de vocês quem são as mulheres que inspiram vocês. E já adianto que para conhecer a resposta da Carla tem que escutar o primeiro episódio. Olha, tem algumas mulheres que me inspiram. A primeira eu queria dizer da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma inspiração para mim. E eu queria, das acadêmicas, eu queria citar Marie Curie, que já é uma história tão centenária, mas mostra a força. Quando você olha uma foto, todos os homens, e está lá Marie Curie, com a cabeça erguida, e numa posição, eu estou aqui e eu vim para fazer. E eu acho que essa postura responde a pergunta que a Carla fez: qual é meu papel, né? Qual é a minha missão? Qual é o meu legado? São perguntas que a gente deve sempre estar se fazendo, não é se cobrando, mas se fazendo, para a gente refletir sobre essas respostas. Muito obrigada pelo convite, foi uma honra estar com vocês. Liede, eu também vou na mesma linha, eu tenho mãe forte e avós fortes, gente, então essas mulheres poderosas estão no meu DNA, eu sou muito grata e honrada de fazer parte da vida e do legado delas, como a gente está falando, mas eu também queria trazer a Carolina de Jesus. Eu fui assistir uma exposição recente, fiquei muito impactada por ela, uma mulher negra e uma mãe de 3 filhos, que criou esses filhos catando papel. E numa das passagens dos livros dela, ela depois se tornou uma autora reconhecida no Brasil e internacionalmente, traduzida para diversos países. E ela guardava, um dos depoimentos é que eu catava papel, vendia o papel para alimentar os meus filhos, mas eu guardava alguns para eu conseguir me expressar. E escrevendo, ela se tornou essa grande referência de autoria brasileira. E a Carolina, para mim, ela é a mulher da onde a gente vem e para onde a gente está indo. Então a gente precisa também relembrar essas grandes figuras e personagens que o nosso país tem e que nem sempre a gente consegue valorizar. No caso da Carolina, a gente conseguiu. Isso me deixa muito orgulhosa. Queria trazer para a mesa. Muito grata pelos nomes trazidos. É incrível essa pergunta, né? Quanta potência brota nas respostas, né? Fazendo uma reflexão outro dia sobre quem são as mulheres que me inspiram, eu percebi também que as mulheres são a grande fonte de inspiração da minha vida. E a cada programa aqui eu já percebi que minha fonte só vai crescendo. Então eu gostaria de agradecer muito por essa conversa inspiradora, parabenizar vocês pelas histórias que estão construindo e transformando, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pelo papo incrível que a gente teve. Assim, eu estava muito contente, ansiosa por ter essa conversa aqui com vocês duas, a gente abordar todo o ciclo, né? Desde a infância até o adulto, falar da relevância da educação, mas principalmente falar da relevância das mulheres,
que podem inspirar e fazer toda a diferença nesse ciclo todo. E acho que a gente teve ótimos exemplos aqui na fala da Mariana e na fala da Lied, então fica um super agradecimento para vocês duas, tá? Eu queria agradecer, gente, a oportunidade, a disponibilidade de vocês. Toda a comunicação é uma via de mão dupla, então também aprendi muito aqui hoje e espero ter conseguido passar algumas mensagens que inspirem para vocês e para os nossos ouvintes, para que a gente possa, de fato, ser um país que cuida das nossas crianças. Mas, além de tudo, é sempre muito gratificante e uma honra estar entre mulheres que estão fazendo acontecer, e isso me inspira demais. Então, eu que agradeço. Obrigada a vocês pelo convite, eu fiquei muito feliz e, como você, Mariana, eu acho que eu aprendi. E é muito bom uma conversa onde a gente aprende, né? E deixa alguma coisa, deixa um recado, deixa um pensamento, deixa uma pergunta. Né? Às vezes sem uma resposta, mas a gente vai construir as respostas para um mundo melhor e mais justo. Obrigada. Eu agradeço a presença e as palavras de vocês. Bom, a gente começou a temporada falando do mercado de inovação e o impacto das mulheres em ocupar novos espaços e cargos de decisão. Nesse episódio de hoje, a gente entendeu como a educação, desde a primeira infância, pode influenciar nesse trajeto e impactar no mercado de trabalho. Além da representatividade de mais mulheres na academia, mais mulheres nesse momento tão importante de formação profissional. Já no próximo episódio, vamos falar daquelas mulheres que seguiram rumo à liderança, querendo mudar as coisas, e também a um possível próximo passo na vida pessoal, considerando aqui a maternidade, que cada vez mais acontece em pleno desenvolvimento da carreira. E aí, dá para conciliar essa vida de jornada dupla? Eu já vejo aqui bons exemplos. Opa, Joana, eu acredito que sim, mas não é fácil, né? Estou super animada para discutir esse tema com as nossas convidadas no próximo episódio e já aproveito e convido a todos e todas que estão nos ouvindo aqui para clicar em seguir esse podcast para ficar por dentro desse próximo debate, que tem tudo para render boas discussões. Até o mês que vem, pessoal!